Programa Os Cosmocratas, Ordem Sinárquica Brasil. Entendendo a Maia, existe ilusão? E do porquê do zodíaco? Vejamos que temos 4 elementos básicos que trabalham maiavicamente, ou seja, é a apresentação da criação, tendo um quinto elemento, uma quinta essência, que permeia a todos esses elementos, como útero ou mãe destes, que não se apresenta declaradamente. É o elemento oculto, que vemos nesse azul do céu, durante o dia. Tudo é átomo. Os elementos possuem seus átomos específicos. Temos dentro os 4 elementos e uma base acássica que não se apresenta, salvo na foto Kirlian, no aura, que já pode ser constatado como um lindo azul índigo. Seria a parte mais exterior desse aura. Temos 4 corpos maiávicos, ilusórios, apesar de funcionais. O mais maiávico deles é chamado corpo físico. Dessa família de 4 irmãos é o caçula. Depois temos o corpo etérico, compenetrando átomos físicos, o corpo do prana. Temos o corpo emocional, chamado astral, esse que se lança aos sonhos. E o corpo racional, o corpo mental, que é como um ovo invertido naqueles que já estão linkando sua mente com a consciência. Grande parte de quase 8 bilhões de seres humanos possui um ovo no lado certo, que é, na verdade, o lado errado. Por isso existe o termo, empurrando a vida com a barriga. E realmente, estamos nessas eras emergentes satisfazendo muito visceral. E hoje é um problema de saúde a questão da barriga salientada, que não é a barriga de Buda, que ali está insuflada devido ao prana, e se sente muito alegremente por absorvê-lo. Átomos são como crianças da criação. Eles brincam com a forma. No mundo físico, os átomos se juntam por uma força chamada amor universal. Ainda dizia Platão. A vontade ou o desejo de se voltar ao todo se chama amor. Mas aqui criamos uma outra metáfora através da psicanálise ou da psicologia analítica, que a convivência gera desprezo. Nós se repelimos enquanto os átomos se juntam, se atraem. Isso é a dicotomia que estamos fazendo aqui como seres racionais. A mente divide, separa. Pensar, etimologicamente, significa pesar. Não há muita diferença entre a palavra pensar e pesar. Peso e medida. E nesse peso e medida pode acontecer injustiça. Justiça tem a mesma conotação da palavra equilíbrio, pois justiça, justeza, são 2 pratos nivelados. Isso nunca acontece na razão humana, pois a razão é a vontade divina rasa, ao nível de que está agora o ser chamado humano, que está entre os reinos inferiores, meio animal, meio vegetal, meio mineral, e esses reinos estão todos introjetados em seu sistema, e entre o divinal, que ainda não aconteceu.
Estamos a caminho. É um futuro promissor para quem busca. Vamos especificar as maias em cada plano desses 4. Esses 4 planos estão referentes aos chakras inferiores até o mediano cardíaco e também está referente aos 4 corpos inferiores, que a gente vai chamar de lunares. Lunares porque ainda são ilusórios. Nesse total de 7 corpos, ou 7 princípios, para fechar o setenário, que a gente vê representado, inclusive, nos dias da semana, e representado por cada planeta dentro do sistema solar interior, sobrando os 3 geracionais, que a gente chama em astrologia, fora dessa imensidão de radiação solar. O Sol comanda a todos os planetas. Nem mesmo os planetas têm livre-arbítrio para sair por aí. Com nós acontece a mesma coisa. Nas 4 coisas, nós temos uma certa regragem, um certo padrão e um certo limite de até onde vamos. Apesar que esses corpos possuem fios energéticos, sendo que no corpo físico, em referente ao seu etérico, mais imediato, temos o fio de bronze. Logo depois temos fio de prata, que liga o etérico ao corpo astral, esse que vai para os sonhos. Entre o corpo astral e o mental, temos o cordão de ouro, simbólico, porque diante do projetista ou mediúnico, eles vão se apresentar com cores específicas, com tons que representam a sua importância e graus de energia. Logo depois é o cordão translúcido, que a gente vai chamar de cordão de Sutratman ou Antakarana. Cada nível desses abaixo da tríade, pois temos a trindade em nós, em 3 corpos específicos, que é o corpo causal, é aquele que decidiu nascer, criar corpos encarnatórios, um búdico, que é a atração, é o amor universal, e o unificador, aquele que em última instância entende que somos pluralizados numa manifestação de corpos, de níveis inferiores à trindade, para fechar os 7. O que está iludindo, não como pejorativo, não como sendo bem ou mal, apenas o que é a programação. E essa programação é como uma programação escolástica. Em cada grau, num curso escolar, no currículo estudantil, temos uma espécie ou bateria de provas. No corpo físico é o carbono. Os átomos de carbono são em mais quantidade que a maioria. Mas isso ainda é uma maia, porque se observarmos o céu à noite, entre os espaços interestelares há muito mais espaço vazio, entre aspas, do que estrelas no céu. Então, mesmo o universo físico, ele se apresenta muito mais sutil, metafísico, do que tudo concreto, sólido ou coeso que aparentemente se mostra na tela da visão. Já aí vemos uma miragem absurda, uma ilusão. Ilusão vem de pouca luz, não é nenhuma. Tanto que estamos vendo estrelas todas as noites, que muitas já desapareceram, mas ainda estamos vendo a luz.
Então elas não existem, mas a luz ainda existe. Com certeza, quando essas estrelas ainda estavam em operação, a luz era muito maior. Agora só vemos o reflexo. É esse reflexo que é a ilusão. É uma luz irreal. Mas nem todas as luzes que vemos à noite, até como a luz do sol, ela não é isso que vemos. Esse alaranjado que não consegue penetrar em todos os cantos sombrios. Porque essa luz, ela não pode ser 100% absoluta, porque cada vez que ela se movimenta, ela empurra junto as suas sombras. Vejamos que num dia de sol, tanto veremos sombras abaixo das árvores e abaixo dos objetos que filtram a luz, como veremos logo tangenciando isso a própria luz. Então uma coisa anda com a outra, o bem anda com o mal, o homem e a mulher se buscam, e as trevas dependem da luz. Aqui vemos uma representação de como isso está separado, como representações no físico. O físico separa. Por isso aqui temos uma dificuldade em entender a união. Quando dois seres se juntam, em vez de tornar-se um, em compreensão, a natureza nos boicota. Felizmente, para que exista pessoas e seres para evoluir ainda. Nessa união, na verdade, estamos não se unindo, e sim formando uma terceira coisa, um filho. Então tudo está sendo ilusão como que? Teste psicológico. Mais nada do que isso. Isso não é malícia divina. É apenas um treinamento para que nós um dia nos reconhecemos, pois divinos somos, só que antes nos esquecemos que também humanos somos. Tudo faz parte do aprendizado. E lidar com a Maia é que é a iluminação, e não ter permanecido com a luz perene para sempre. Saímos da luz, passamos pelas trevas da existência para ir de volta à luz, sabendo o que é luz e o que é trevas.